como é que se iniciam as investigações? Bom, a Polícia Civil tomou conhecimento desse caso, pois o genitor de uma das vítimas procurou a DPCA e narrou supostos abusos sexuais que estavam sendo sofridos pelo seu filho e praticados pelo suspeito. Qual era a relação de suspeito com essas duas vítimas? Em que momento aí ele se aproveitava dessa proximidade para agir? Bom, eram duas vítimas do sexo masculino. Uma das vítimas era enteado do suspeito e a outra era primo dessa vítima. Então as vítimas eram primos entre si. O que é possível a gente falar sobre o contexto desses abusos, doutora? De que maneira esse criminoso agia e manipulava essas vítimas para que elas não contassem nada? Bom, esses fatos eles ocorreram em ambiente familiar, em casas da família. Então é um crime de extrema gravidade por isso. E o suspeito ele se utilizava dessas violações sexuais em troca de oferecer celulares para as vítimas, em troca de outros benefícios. Era um suspeito acima da suspeita, né? Ele tinha um emprego estável, tinha um curso superior. Exato, ele tinha um emprego muito bom, ele tinha curso superior, era uma família aparentemente bem estruturada, então era difícil levantar suspeitas de que ele de fato fosse um suspeito desse tipo de crime. Os familiares dessas vítimas também foram ouvidos. O que a polícia entendeu? Que de fato eles também não tinham conhecimento ou que houve uma omissão? Então, não há elementos que provem qualquer omissão dos outros familiares. Os familiares foram ouvidos e relataram então esses sofrimentos que as vítimas estão tendo, principalmente nesse momento que eles resolveram contar. Então não conseguiu averiguar uma suposta omissão dos demais. Como é que essas vítimas contaram para os familiares, né? Teve até um episódio de ela ameaçar contar e negar. Exato. A vítima então que ensejou essa geração do boletim de ocorrência, ela teve coragem depois de muitos anos de contar para os seus genitores. E os genitores procuraram então a delegacia. E a vítima, que era o enteado do suspeito, ela teve um episódio em que contou anteriormente para sua mãe e seu pai, porém logo após ela desmentiu, falou que não era verdade os fatos. Doutora, a gente está falando de um contexto de violência que durou mais de 10 anos. É comum que as pessoas assistam casos como esse e se perguntem por que essas vítimas demoraram tanto para procurar a polícia. Eu gostaria que a senhora trouxesse, enquanto policial, enquanto representante das forças de segurança, um recado para a comunidade do que acontece efetivamente com uma vítima, por que é tão difícil essas denúncias serem levadas adiante. Bom, primeiro porque esses abusos começaram quando as vítimas ainda eram crianças, então às vezes é muito difícil a criança ter esse discernimento do que é certo, do que é errado. Então fica aqui também esse alerta para familiares, para a sociedade, de prestar muita atenção em seus filhos, em prestar atenção em seus familiares, em condutas, não deixá-los sozinhos com pessoas que possam fazer alguma coisa com essas crianças. Então sim, tem que ficar atento a seus filhos e seus familiares. O suspeito está preso, está respondendo pelo quê? O suspeito está preso respondendo pelo estupro de vulnerável de duas vítimas. Doutora, desculpa. Inclusive o trauma foi tão grande que uma chegou até a passar mal depois, teve uma. Eu não lembro se você perguntou. Depressão. Isso, teve uma crise, né? Sim, uma das vítimas, inclusive, teve uma crise de ansiedade muito grande. Então são reflexos do trauma, dos traumas que as vítimas têm por causa desse crime, desse fato delituoso.